Depois de 12 anos de casamento, o professor Adrian Wells finalmente encontrou o verdadeiro amor. Ele anunciou isso durante o jantar de aniversário de casamento. Estava usando o relógio que a esposa tinha dado de presente, sentado no restaurante que era dela e bebendo um vinho pago pela conta particular dela. Ela não liga para dinheiro, disse ele, com os olhos brilhando e a confiança de um homem que nunca precisou pagar a própria hipoteca. Ela me ama pelo que eu sou. Do outro lado da mesa, Victoria Sterling colocou a taça sobre a mesa. O diamante em sua mão esquerda refletiu a luz da vela por um instante, frio e brilhante. Que lindo, respondeu ela. O rosto de Adrian relaxou, aliviado. Ele achou que a calma dela era sinal de tristeza. Ele acreditava que a mulher que tinha bancado sua vida, suas pesquisas, o tratamento da mãe, as dívidas da irmã e sua elegante carreira acadêmica iria chorar em silêncio e aceitar qualquer migalha de carinho. Victoria virou o rosto para a assistente, que estava discretamente parada perto da porta da sala de jantar privada. Mara, disse ela. Cancele todos os cartões Black dele, suspenda a conta médica particular da mãe dele, congele o fundo das pesquisas, retire o acesso dele à casa de Greenwich e peça para a segurança trocar todos os códigos antes da meia-noite. Adrian piscou, sem acreditar. A taça de vinho tremeu em sua mão. Victoria olhou para ele e sorriu. Você encontrou um amor que não liga para dinheiro. Eu não gostaria de ofender esse amor continuando a pagar por tudo. Pela primeira vez naquela noite, Adrian não encontrou nenhuma frase bonita para dizer. Victoria tinha 38 anos. Era diretora executiva do Sterling Meridian Group e o tipo de mulher que as revistas adoravam fotografar usando um terno preto diante de prédios de vidro. Aos 26 anos, depois da morte do pai, ela herdou uma empresa familiar de logística que estava quase falindo. Com muito trabalho, noites sem dormir, disciplina e uma inteligência impressionante, transformou a empresa em um império internacional de transporte, imóveis e suprimentos médicos. Ela conseguia perceber problemas no fluxo de caixa antes mesmo de os contadores terem coragem de falar sobre eles. Para o mundo, Victoria parecia uma mulher invencível. Mas, dentro de casa, passou 12 anos tentando ser delicado bastante para que seu sucesso não machucasse o orgulho do marido. Ela se casou com Adrian quando ele era um jovem professor bonito e muito inteligente. Ainda não tinha terminado o doutorado, cuidava de uma mãe doente, tinha uma irmã mais nova afogada em dívidas e acreditava que ser pobre fazia dele uma pessoa mais nobre. Seus pais a avisaram. Seus amigos também. Até a velha babá, que sempre via o melhor nas pessoas, chamou Victoria de lado antes do casamento e sussurrou. Um homem que reclama do dinheiro enquanto gasta o seu também vai acabar ressentido com você. Victoria tinha apenas 26 anos e estava apaixonada. Ela ignorou todos os avisos. Na cabeça dela, Adrian era diferente. Ele citava Hilke nas cafeterias. Escrevia textos sobre beleza e coragem moral. E segurou sua mão no hospital enquanto seu pai estava morrendo. Você não pode reduzir tudo a dinheiro. Não, respondeu Victoria. Mas, há 12 anos, é o dinheiro que vem reduzindo o seu sofrimento. Adrian se levantou tão rápido que a cadeira arrastou no chão. Eu quero o divórcio. Finalmente, ele disse. Não gritou, nem falou baixo. Declarou aquilo com toda a confiança de um homem parado sobre uma ponte sem saber que ela era da esposa. Lena e eu queremos construir uma vida longe do seu controle. Uma vida simples, honesta. Eu não preciso do seu império. Victoria olhou mais uma vez para o relógio dele. Era de platina, edição limitada, avaliado em $78 mil. Então você não vai sentir falta dele. Foi nesse momento que ela chamou Mara. Maribel era assistente executiva de Victoria havia 8 anos. Mas assistente era uma palavra pequena demais para uma mulher que conseguia mudar a rota de um navio de carga, intimidar um banqueiro e lembrar o nome dos filhos de todos os seguranças da empresa. Ela ficou perto da porta, com o tablet já aberto e uma expressão completamente neutra. Tudo? Perguntou Mara. Tudo. Adrian deu uma risada curta. Você não pode cortar o tratamento médico da minha mãe. Eu não estou cortando o tratamento dela, respondeu Victoria. Estou apenas encerrando o pagamento voluntário da conta médica particular, que sai da minha conta pessoal. Eleanor tem um filho. Talvez o verdadeiro amor possa ajudá-lo a preencher os formulários do plano de saúde.
Você está sendo monstruosa. Não, Adrian. Estou sendo respeitosa. Você disse que quer uma vida sem o meu dinheiro. Estou apenas realizando esse desejo. Ele abriu a boca, fechou, tentou falar de novo, mas nenhuma palavra saiu. Nesse momento, a porta da sala de jantar particular se abriu de repente. Lena Hart entrou. Ela usava um cardigan cor de creme sobre um vestido florido. O cabelo estava solto, e o rosto levemente vermelho, fosse por nervosismo ou por atuação. Atrás dela estava Brianna, irmã de Adrian, usando uma jaqueta cheia de lantejoulas que Victoria tinha comprado para ela no Natal do ano anterior. Victoria olhou para uma e depois para outra. Como o verdadeiro amor ficou cheio de gente. Lena levantou o queixo. Eu vim porque Adrian não deveria enfrentar sua crueldade sozinho. Adrian ficou assustado. Lena, eu pedi para você esperar do lado de fora. Não. Ela caminhou até ele e segurou seu braço. Eu não vou mais me esconder. Brianna cruzou os braços. Finalmente alguém nesta família teve coragem. Victoria recostou-se na cadeira. Brianna, como vai a boutique? O rosto de Brianna mudou na mesma hora. A loja tinha fechado 18 meses antes, depois que Victoria se recusou a pagar por uma terceira tentativa de reabertura. Isso não tem nada a ver comigo. Não. Quase nunca tem, até a hora de pagar uma conta. Os olhos de Lena se encheram de raiva. Você acha que o dinheiro faz você melhor do que todo mundo? Não respondeu Victoria. Eu acho que, quando pago pela vida de todo mundo, tenho o direito de saber quando estão planejando cuspir na minha cara. Adrian deu um passo à frente. Não fale com ela desse jeito. Com a sua aluna. Ela não é apenas minha aluna. Essa resposta não ajuda você como imagina. Pela primeira vez, um sinal de medo apareceu no rosto de Adrian. As regras da universidade, o relacionamento entre professor e aluna, a ética das bolsas de pesquisa e os conflitos de interesse, todos aqueles detalhes que o verdadeiro amor preferia ignorar. Victoria então voltou seu olhar para Lena. Você não liga para dinheiro? Não. Ótimo. Então devolva a bolsa. Lena piscou. O quê? Sua faculdade, o auxílio moradia, a verba do estúdio e a bolsa de verão são pagos pelo programa Arts Access da Sterling Meridian. Minha empresa, meu dinheiro. Como você acredita que o dinheiro atrapalha o amor, vou tirar essa contaminação. Os lábios de Lena tremeram. Você não pode fazer isso. Mara? Mara tocou na tela do tablet. Revisão do programa iniciada. Bloqueio emergencial em andamento até a auditoria de ética. Lena olhou para Adrian. Adrian? Ele olhou para Victoria. Isso é vingança. Não. Isso é coerência. Brianna bateu a mão na mesa. Sua bruxa arrogante. Meu irmão amava você antes de virar uma máquina corporativa. Victoria ficou olhando para ela por um longo instante. Ela se lembrou de Brianna chorando às 2 da manhã porque um cobrador tinha ameaçado entrar na justiça. Lembrou-se de ter transferido $70.000 antes do amanhecer. E de Brianna prometendo que iria mudar. Depois, Brianna contou para os parentes que Victoria gostava de controlar todo mundo com dinheiro. Brianna disse Victoria, com calma. O contrato do seu apartamento termina em 30 dias. Brianna ficou paralisada. O quê? O aluguel está no nome do Sterling Meridian Housing Trust. Eu mantive assim para que seu histórico de crédito não causasse problemas. Você pode renovar o contrato no seu próprio nome, se o proprietário aceitar. Você não pode me expulsar. Não estou expulsando você. Só estou deixando de sustentar essa situação. Se você estava se apoiando no ar, isso é um problema estrutural. Por um momento, ninguém disse nada. Então Victoria se levantou. Pegou a bolsa, caminhou até a porta e parou ao lado de Adrian. Meus advogados vão entrar em contato com os seus amanhã. Hoje, aproveite seu amor puro. O jantar está pago até a sobremesa. Depois disso, o bar será fechado. Ela saiu antes que alguém encontrasse palavras fortes o bastante para responder.
No carro, Mara se sentou ao lado dela no banco de trás, ainda confirmando cancelamentos no tablet. Os códigos da casa foram trocados. Os cartões Black foram cancelados. O fundo da pesquisa foi congelado para revisão. A administradora do plano médico particular da Eleanor foi avisada de que a cobertura termina à meia-noite, a menos que seja transferida para o Dr. Wells ou para o seguro padrão. Ótimo! E a segurança da casa de Greenwich? Retire o acesso do Adrian, da Brianna e da Eleanor. Das crianças, não. Claro. Vitória olhou as luzes de Manhattan passando pela janela. Seu reflexo parecia calmo. Por dentro, algo estava se quebrando de um jeito limpo e definitivo. Mara. Sim? Mande um carro buscar Grace e Léo na casa de Greenwich. Agora. Os dedos de Mara pararam. Você acha que ele vai para lá? Acho que pessoas que perdem acesso ao dinheiro procuram alvos mais fáceis. A expressão de Mara mudou. Vou mandar a equipe de segurança também. 40 minutos depois, os gêmeos de Vitória chegaram à cobertura dela em tribecá, de pijama, casacos de inverno e completamente confusos. Grace apertava o tablet contra o peito. Léo carregava a velha raposa de pelúcia que fingia não precisar mais. Os dois pareciam acordados demais para aquela hora. Vitória se ajoelhou na entrada do apartamento. Venham aqui. As crianças correram para abraçá-la. Por um minuto, ela não era uma CEO, nem uma esposa traída, nem uma mulher conduzindo uma guerra financeira com precisão. Ela era apenas uma mãe abraçando os dois filhos, que tinham ouvido a gritaria lá embaixo e visto a avó chamar a mãe de egoísta porque o sistema do hospital tinha parado de funcionar. O papai vai embora? Perguntou Grace, quase sussurrando. Vitória fechou os olhos por um instante. Sim. A voz de Léo saiu baixinha. Com a garota da poesia? Vitória se afastou um pouco e olhou para ele. Vocês sabem sobre ela? Grace abaixou a cabeça. A vovó disse que o papai merece alguém doce. Léo completou. A tia Brianna disse que você faz todo mundo ter medo. Era isso. O problema já tinha chegado até as crianças. A tristeza de Vitória se transformou em algo ainda mais forte. Escutem bem, disse ela. Os adultos fizeram as próprias escolhas. Nada disso é culpa de vocês. E vocês não precisam escolher um lado esta noite. Os olhos de Grace se encheram de lágrimas. Eu escolho você. Léo concordou na mesma hora. Eu também. Vitória abraçou os dois outra vez, ainda mais forte. Toda a estratégia, toda a raiva e todo o desejo de vingança passaram a ter um único objetivo: proteger seus filhos. Na manhã seguinte, tudo começou a desmoronar. Às 7 horas, o cartão Black de Adrian foi recusado no hotel onde ele e Lena tinham decidido passar a primeira noite da nova vida. Às 7h15, o cartão de Lena também foi recusado. Às 7h20, Adrian ligou para Vitória 14 vezes. Ela não atendeu nenhuma. Às 8 horas, Eleanor Wells chegou ao centro particular de diálise e descobriu que as próximas cobranças precisariam de um novo responsável financeiro. Ela ligou para Adrian gritando tão alto que Mara conseguiu ouvir tudo pela mensagem de voz. Às 9 horas, a Universidade Bellingham recebeu uma notificação oficial da equipe jurídica da Sterling Meridian pedindo uma investigação ética sobre o relacionamento de Adrian com uma aluna bolsista e um possível uso indevido de verbas de pesquisa. Às 10 horas, Brianna tentou entrar na casa de Greenwich para pegar algumas bolsas de grife que tinha guardado em um armário de hóspedes. O código do portão não funcionou. Ao meio-dia, os 4 estavam do lado de fora da casa. Adrian, Lena, Brianna e Eleanor permaneciam atrás do grande portão de ferro, enfrentando o frio. As câmeras de segurança gravavam tudo. Eleanor usava um casaco de pele por cima da roupa do hospital. Estava pálida e furiosa. Brianna batia no teclado do portão com tanta força que quebrou as unhas. Lena chorava apoiada no braço de Adrian. Adrian gritava o nome de Vitória pelo interfone, que já não encaminhava mais as chamadas para o telefone dela. Vitória assistia a tudo do escritório de sua cobertura enquanto comia uma torrada e analisava a compra de uma empresa de transporte. Quer que eu envie essas gravações para o seu advogado? Perguntou Mara. Já foram arquivadas? Sim.
Então deixe que eles façam o espetáculo deles. E foi exatamente isso que fizeram. Eleanor foi a primeira a perceber as câmeras. Na mesma hora, endireitou a postura, levantou o queixo e colocou uma das mãos trêmulas sobre o peito. Durante 11 anos, Eleanor dizia nos almoços de ação de graças que Vitória era fria e só pensava em trabalho. Mas, em particular, exigia que o motorista de Vitória a levasse às consultas médicas, que o chefe preparasse refeições adequadas para os seus rins e que o cartão de crédito de Vitória pagasse remédios que custavam mais por mês do que muitas famílias gastavam com aluguel. Agora, ela se virou para a câmera de segurança mais próxima, com a expressão de uma rainha injustiçada sendo impedida de entrar no próprio castelo. Vitória! Gritou ela. Abra este portão. Eu estou doente. Está me ouvindo? Eu sou a avó dos seus filhos. Brianna, menos dramática e muito mais desesperada, deu um chute nas barras de ferro. Sua maluca! Meu notebook está aí dentro. Minhas roupas estão aí dentro. Você não pode prender as nossas coisas. Mara olhou para Vitória. Só para deixar registrado, o notebook é seu. Você comprou outro depois que ela derramou uma margarita no anterior. Guarde essa nota fiscal também. Na tela, Lena enxugou as lágrimas com a manga do cardigan e olhou para Adrian. Você disse que esta casa era sua. Ela falou baixinho, quase como uma criança. O rosto de Adrian ficou tenso. É o lugar onde eu moro. Mas você consegue abrir o portão? Foi naquele instante que Vitória viu a ilusão desaparecer do rosto dele. Adrian olhou para o teclado do portão, para o interfone, para os pilares de pedra e para a longa entrada que levava à casa onde ele tinha vivido como um príncipe poeta, reclamando do materialismo sem nunca se perguntar quem pagava os jardineiros. Ele levou a mão ao bolso, provavelmente procurando um cartão, uma chave ou qualquer coisa que lhe desse acesso. Nada funcionou. O portão não se importava com a alma dele. Um SUV preto da equipe de segurança desceu lentamente pela entrada e parou do lado de dentro do portão. Marcos Ali, chefe da segurança, desceu do veículo. Era um ex-militar, careca, muito alto e completamente leal à Vitória, como alguém que sempre recebia o salário em dia e nunca era obrigado pelo patrão a mentir. Dr. Wells disse Marcos através das grades. A senhora Sterling autorizou apenas a retirada dos seus itens pessoais essenciais, medicamentos, documentos de identificação e materiais de trabalho que pertençam ao senhor. Um funcionário vai separar tudo sob supervisão. Eleanor ficou indignada. Sob supervisão? Esta é a casa do meu filho. A propriedade pertence ao Sterling Meridian Residential Trust. Aquela mulher envenenou todos vocês. Não, senhora. Meu salário caiu na conta na sexta-feira. Mara fez um som que parecia uma tosse, tentando segurar o riso. Adrian deu um passo à frente. Marcos, vamos lá. Você me conhece. Sim, senhor. Então abra o portão. Não, senhor. A humilhação daquela resposta educada machucou mais do que qualquer grito poderia machucar. Durante anos, Adrian foi tratado como alguém importante. Não porque tivesse poder, mas porque o poder de Vitória o cercava como se fosse o clima ao seu redor. Agora o clima tinha mudado. E todos conseguiam sentir a temperatura cair. Lena cruzou os braços para se proteger do frio. Adrian, meus cadernos de desenho estão no seu carro. Nós vamos pegá-los. Como? O seu carro está lá dentro. Brianna virou-se para ela. Pelo amor de Deus, será que você pode parar de falar desses cadernos? Meus remédios estão lá dentro. Mas você acabou de dizer que era o notebook. Eu tenho vários problemas. Eleanor perdeu a paciência com as duas. Chega! Adrian, ligue para sua esposa. Não chame ela de sua esposa, sussurrou Lena. Eleanor olhou para Lena como se só naquele momento tivesse se lembrado de que aquela jovem era o motivo de o portão estar fechado. E você disse, Eleanor, com a voz mais dura. Qual era exatamente o seu plano? Inspirar meu filho com poesia enquanto as contas do meu tratamento se pagavam sozinhas? Lena recuou. Eu amo ele. Então ame ele no hospital público. Adrian olhou para a mãe. Mãe? O quê? Ela queria uma vida sem o dinheiro da Vitória.
Então que experimente essa vida. Vitória observava as 3 pessoas que tinham se unido contra ela começarem a brigar entre si menos de 20 minutos depois de perderem o apoio financeiro. Ela não se sentiu vitoriosa. Sentiu que tinha aprendido uma lição. Ela percebeu que sua generosidade era o que mantinha aquela família unida. Sem isso, eles não eram leais uns aos outros. Apenas estavam presos na mesma situação. Marcos pediu que 2 funcionários levassem 3 pequenas bolsas até o portão. Lá estavam o passaporte e os remédios de Adrian, os documentos médicos de Eleanor, a carteira e o carregador de celular de Brianna e os cadernos de desenho de Lena, retirados da Mercedes. Mas não a Mercedes. O carro estava registrado em nome de uma empresa do grupo Sterling. Adrian olhou para as bolsas no chão. É só isso? Marcos entregou a ele um aviso impresso. Os seus advogados poderão combinar a retirada do restante dos bens. Eu não tenho advogado. Talvez seja uma boa ideia conseguir um. O SUV da segurança voltou pela entrada da casa. Durante alguns segundos, os 4 ficaram parados do lado de fora do portão, segurando pequenas bolsas, como pessoas expulsas de um lugar que nunca imaginaram perder. Então os joelhos de Eleanor fraquejaram. Adrian conseguiu segurá-la antes que ela caísse. Brianna começou a gritar, pedindo que alguém chamasse um médico. Lena ficou imóvel, com as mãos na boca, talvez entendendo pela primeira vez que uma tragédia é muito menos romântica quando não existe uma equipe para resolver tudo. Mara pegou o celular. Vitória balançou a cabeça. Marcos já chamou a emergência. Foi você quem mandou? Eu só disse para ele não deixar ninguém morrer na frente das câmeras. Mara olhou para ela. Isso é misericórdia usando um casaco muito caro. Isso é gestão de riscos. Claro. A ambulância chegou 11 minutos depois. Eleanor foi levada para um hospital público, onde seu plano de saúde básico ainda era válido. Adrian entrou na ambulância com ela. Brianna foi atrás usando um carro por aplicativo, depois de descobrir que nenhum dos seus cartões funcionava, porque todos estavam ligados à conta complementar de Vitória. Lena ficou sozinha em frente ao portão até que uma amiga da universidade, sem muita vontade, aceitou buscá-la. Ao pôr do sol, a entrada da casa já estava vazia. Vitória desligou as imagens das câmeras de segurança. Então, pela primeira vez desde o jantar no restaurante, ela colocou o rosto entre as mãos. Não para chorar, mas para respirar. Seu telefone tocou. Era Samantha Wells. A prima mais nova de Adrian, que normalmente só ligava quando precisava de algum favor. Vitória atendeu no viva voz. Vitória, isso já passou dos limites, disse Samantha. Eleanor está doente. Você não pode deixar uma senhora idosa do lado de fora. Eleanor tem um filho, uma filha e uma futura nora espiritual que diz não ligar para dinheiro. Não seja cruel. Eu paguei o tratamento particular dela durante 11 anos, enquanto ela dizia aos meus filhos que eu era uma mulher fria. Crueldade seria acreditar nela. Samantha ficou sem resposta por um instante. Adrian disse que você está destruindo a vida dele. Não. Eu apenas parei de financiar a ilusão de que ele já tinha construído a própria vida. Depois de desligar, Vitória abriu um arquivo que Mara havia preparado durante a madrugada. Lena Hart. Registros da Bolsa de Estudos, pagamentos de auxílio, verba para o estúdio, reembolsos de viagens, recomendações da faculdade, despesas não autorizadas feitas com um cartão do departamento, hospedagens em hotéis registradas como pesquisa de arquivo, despesas de um fim de semana em Aspen e joias compradas com um cartão complementar que Adrian tinha aberto usando a conta de doações do centro de pesquisa. $46.000 em apenas 6 meses. Pelo visto, almas puras gostavam de hotéis de luxo. Naquela tarde, o advogado de Vitória, Malcolm Reed, chegou com os papéis do divórcio já preparados, antes mesmo de Adrian conseguir encontrar um advogado disposto a fingir que ele tinha alguma vantagem. Malcolm tinha 60 anos, cabelos grisalhos e era conhecido por fazer a outra parte chorar sem precisar levantar a voz. Você não está oferecendo nada além do que o acordo pré-nupcial exige, disse ele. Exatamente. A investigação da universidade pode fazer com que ele assine tudo mais rápido. Ótimo. E a guarda das crianças? A guarda principal ficará comigo.
A guarda legal poderá ser compartilhada se ele concluir uma terapia para pais e não apresentar Lena às crianças durante esse período de transição. Malcolm anotou tudo. Você está mais calma do que eu imaginava. Vitória olhou para a porta fechada da sala de TV, onde Grace e Léo assistiam a um filme. Eu não estou calma. Estou apenas escolhendo minhas prioridades. Justo. Há mais uma questão, disse Malcolm. Vitória levantou os olhos. As crianças. Não. A história que vai aparecer em público. Ele vai tentar dizer que uma mulher poderosa está castigando um professor gentil apenas porque ele se apaixonou por outra pessoa. Ele já começou a fazer isso. Então, se for necessário, precisamos responder com fatos, não com fofocas. Mara colocou outra pasta sobre a mesa. Já está pronta. Vitória abriu a pasta. Lá dentro havia cópias das despesas feitas por Adrian com verbas de pesquisa, recibos de hotéis, e-mails enviados para Lena com o assunto, notas do manuscrito, registros dos conflitos envolvendo a bolsa de estudos, comprovantes dos pagamentos do tratamento particular de Eleanor, documentos mostrando as dívidas de Brianna quitadas por Vitória e uma linha do tempo de toda a dependência financeira da família. Depois de ler tudo, a palavra sustentado parecia até um elogio para Adrian. Vitória fechou a pasta. Não divulgue nada, a menos que ele nos obrigue a isso. Malcolm concordou com a cabeça. Juízes costumam valorizar quem age com equilíbrio. E as crianças também. Essa era a parte mais difícil. Não era cancelar os cartões. Não era enfrentar Adrian. Nem ouvir estranhos chamando-a de cruel quando os rumores começassem a se espalhar. A parte mais difícil era saber que, um dia, Grace e Léo conheceriam essa história. E Vitória precisava deixar dignidade suficiente para que eles conseguissem seguir em frente. E se ele implorar na frente das crianças? Perguntou ela. Ele pode fazer isso. E se Eleanor disser que eu tentei matá-la? Ela pode dizer. E se eles me odiarem por acabar com a família? Malcolm, que já tinha defendido bilionários, políticos, atores e pessoas que se achavam importantes demais para sofrer consequências, respondeu com uma gentileza inesperada. Muitas vezes, os filhos ficam com raiva do pai ou da mãe que mostra a realidade. Pelo menos por um tempo. Vitória olhou para a porta da sala de TV. E depois? Depois, se você continuar sendo honesta, eles vão perceber quem realmente fez com que eles estivessem seguros. Mara permaneceu em silêncio. Vitória apoiou a mão sobre a mesa. Então continuaremos sendo honestos. No fim da tarde, Ada encontrou um motel barato perto da universidade e descobriu que o verdadeiro amor não gostava de iluminação fluorescente. Lena estava sentada na beira da cama, chorando por causa da bolsa de estudos que tinha sido bloqueada. O aluguel vence em breve, disse ela. Adrian andava de um lado para o outro perto da janela. Vitória está blefando. Ela bloqueou o pagamento da minha faculdade. É só por enquanto. O departamento da universidade me enviou um e-mail. Não responda. Minha mãe me ligou. Ela viu uma notícia na internet sobre nós dois. Adrian parou de andar. Na internet? Lena mostrou o celular com as mãos tremendo. Alguém tinha publicado uma nota anônima falando sobre um professor casado, uma aluna com quem ele tinha um relacionamento e um escândalo envolvendo uma bolsa de estudos financiada por um grande doador. Não havia nomes. Mas havia detalhes suficientes para que as pessoas da universidade descobrissem de quem se tratava. O rosto de Adrian perdeu a cor. Vitória. Foi ela? Ela nem precisa fazer isso. As pessoas adoram um escândalo. Pela primeira vez, Lena olhou para ele de um jeito diferente. Você disse que ela só ia chorar e aceitar tudo. Ela falou baixo. Mas aquela frase abriu a primeira rachadura no relacionamento dos dois. Adrian respondeu de forma irritada. Eu disse que ela agiria de forma racional. Isso parece bastante racional para alguém que nos odeia. Ela não me odeia. Lena ficou olhando para ele. Adrian, ela trocou todas as fechaduras. Ele não respondeu. Porque, por trás de toda a sua revolta, ele sabia da verdade. Vitória não o odiava a ponto de gritar com ele.
Ela apenas tinha deixado de amá-lo o suficiente para continuar sustentando suas ilusões. Na manhã seguinte, Malcolm entregou oficialmente os papéis do divórcio a Adrian na universidade. Não fez isso em particular. Nem com crueldade. Apenas da maneira correta e no momento certo. Adrian estava saindo de uma reunião do corpo docente quando um oficial de justiça lhe entregou os documentos diante de 3 colegas, 2 alunos de pós-graduação e da assistente do reitor. Menos de 1 hora depois, o reitor pediu que Adrian fosse até seu gabinete. O reitor Howard estava com a expressão típica de um administrador que precisa lidar, ao mesmo tempo, com dinheiro de grandes doadores e um escândalo prestes a explodir. Adrian disse ao reitor: "Nós temos um problema. Minha esposa está usando a política da universidade como arma por causa do divórcio." O reitor empurrou uma pasta sobre a mesa. "Aqui estão os documentos que mostram seu relacionamento com a senhorita Hart, que recebeu uma bolsa ligada às cartas de recomendação assinadas pelo senhor. Também há despesas pessoais pagas com a conta de doações do departamento, incluindo viagens." O estômago de Adrian gelou. Isso está fora de contexto. O contexto raramente ajuda a explicar recibos de hotel. Victoria está fazendo isso por vingança. A Sterling Meridian suspendeu a doação de 2,8 milhões de dólares que financiava o seu centro de pesquisa, até que toda a investigação seja concluída. Adrian apertou os braços da cadeira. Ela não pode fazer isso. Ela já fez. O meu trabalho é importante. Então ele deveria conseguir sobreviver sem registrar um fim de semana romântico como pesquisa para um manuscrito. Às 5 da tarde, Adrian foi afastado temporariamente de suas funções. Às 6, seu e-mail da universidade foi bloqueado. Às 7, Lena já não atendia mais suas ligações. Victoria recebeu a notícia de Mara enquanto assinava documentos em seu escritório. Ele foi suspenso, informou Mara. Ótimo. A senhorita Hart já saiu do motel. Foi rápido. O amor puro viaja com pouca bagagem. Victoria quase riu. Mas se controlou. Aquilo não era felicidade. Era apenas o alívio de ver a realidade finalmente cobrar das pessoas que tinham passado tanto tempo colocando todas as despesas na conta do seu silêncio. 3 dias depois aconteceu a reunião para negociar o divórcio, na sala de conferências de Malcolm. Adrian apareceu usando o mesmo blazer azul marinho que costumava vestir para dar aulas. Mas a roupa parecia diferente sem a confiança que ele tinha antes. Seu cabelo estava desalinhado. O rosto já não tinha o brilho de um professor admirado. Agora mostrava apenas o cansaço de um homem que descobriu que contas de luz, remédios, comida, faculdade e hotéis não eram apenas ideias ou metáforas. Seu advogado, um homem nervoso chamado Peter Lang, folheava o acordo pré-nupcial com uma expressão de desânimo. O Dr. Wells deseja resolver tudo com respeito, disse Peter. Victoria estava sentada do outro lado da mesa, usando um terno branco. Grace e Léo estavam em segurança com os avós, nos Hamptons. Mara permanecia atrás dela. Malcolm estava sentado à sua direita. O respeito teria sido demonstrado antes de ele se envolver com a aluna, disse Malcolm. Adrian olhou para Victoria. Você está gostando disso? Não. Você destruiu a minha carreira. Foi você quem pagou o seu caso usando o dinheiro de um fundo de doações. Eu cometi erros. Você apresentou despesas. Peter limpou a garganta. A proposta não prevê pensão para o cônjuge, além do valor temporário definido no acordo pré-nupcial. Correto, respondeu Malcolm. O Dr. Wells dependia financeiramente da esposa durante o casamento. Victoria olhou para Adrian. Aquela frase finalmente tinha encontrado o verdadeiro dono. Um garoto sustentado, disse ela, em voz baixa. Adrian estremeceu. Ele se lembrou de ter usado essa expressão. Lembrou da forma como falou aquilo com orgulho, transformando a própria dependência financeira em uma acusação contra Victoria. Eu estava com raiva, disse ele. Você estava sendo sincero. Adrian se inclinou para a frente. Victoria, por favor. Minha mãe precisa de tratamento. Então cuide dela. Eu não tenho dinheiro para isso. Você tem uma irmã. Tem parentes. Tem o seu verdadeiro amor. O rosto dele se contorceu. Lena foi embora. Victoria não sentiu nada.
E isso a surpreendeu. Foi mesmo? A mãe dela mandou que ela voltasse para casa. Ela disse que precisa de um tempo. Pelo visto, o amor puro anda muito ocupado. Adrian fechou os olhos. Eu fui um idiota. Foi. Mas foram 12 anos, Vitória. Isso não significa nada para você? Essa pergunta machucou. Não porque ela quisesse Adrian de volta. Mas porque 12 anos não podiam simplesmente não significar nada. Se fosse assim, ela teria desperdiçado uma parte importante da própria vida. Significam que eu tentei, respondeu ela. Significam que eu me importei. Significam que, por muito tempo, eu confundi sacrifício com amor. Ela fez uma pequena pausa. Eu amei você. Você amava ser protegido por mim? Isso não é justo. Justo é o acordo que está na sua frente. Malcolm empurrou uma caneta na direção de Adrian. Assine hoje, disse ele. E a senhora Sterling não vai pedir o reembolso das despesas pessoais enquanto a investigação da universidade estiver em andamento. Se o senhor se recusar, vamos abrir uma investigação completa, capaz de constranger todos que ajudaram o senhor a gastar o dinheiro dela. Peter Lang se aproximou de Adrian e falou baixinho. Mesmo assim, a sala estava tão silenciosa que todos ouviram parte da conversa. Assine. É muito melhor do que um processo. A investigação ética está pesada. E ainda existe a questão da guarda das crianças. Adrian ficou olhando para a caneta como se ela fosse uma arma. Isso dá tudo para ela. Vitória olhou diretamente para ele. Não. Isso deixa com você o seu nome, seus diplomas, seus livros, suas roupas, suas economias e a oportunidade de se tornar o homem independente que você disse ser naquele jantar. Você está zombando de mim? Estou apenas repetindo as suas palavras. Ele engoliu em seco. E a casa? Ela pertence a Sterling Meridian Faculty Housing LLC. Mas eu morava lá. Você morava lá sem pagar aluguel. Minha biblioteca está lá. Seus livros serão entregues. E o meu escritório? A universidade bloqueou o acesso. O rosto dele ficou ainda mais tenso. Você planejou tudo isso? Não, Adrian. Eu apenas prestei atenção durante 12 anos. Planejar tudo levou apenas uma noite. Peter fechou os olhos por um instante, talvez desejando que seu cliente simplesmente parasse de falar. Adrian se recostou na cadeira e passou as duas mãos pelos cabelos. Pela primeira vez, ele parecia menos um professor brilhante vivendo um grande drama e mais um homem de meia-idade que tinha acabado de descobrir que sofrimento bonito não paga contas. Lena tinha razão sobre uma coisa, disse ele, com amargura. Qual? Você é assustadora. Vitória pensou por um momento. Não. Assustador é perceber quantas pessoas construíram a própria vida às custas de uma mulher que nunca pararam de desprezar. Adrian olhou para ela de verdade. E, naquele instante, parte da raiva dele se transformou em medo. Eu não sei como fazer isso. Fazer o quê? Viver desse jeito. Sem que eu pague por tudo? Ele abaixou a cabeça, sem conseguir responder. Sem que alguém pagasse por tudo. Durante 12 anos, Vitória confundiu a dependência de Adrian com amor. Ele precisava dela, e ela achava que isso significava que ela era importante para ele. Ele voltava para casa porque era confortável. E ela pensava que ele amava quem tinha criado aquele conforto. Ele dizia que gostava de uma vida simples porque toda a parte difícil já estava resolvida antes de chegar até ele. Agora, a mentira acabou. Por trás dela não existia um rebelde romântico. Existia apenas um homem com medo, acostumado com uma vida cara e sem saber como mantê-la. Você vai aprender, disse Vitória. Parece que você não se importa se eu sofrer. Vitória apertou o braço da cadeira por um instante. Eu me importava tanto que evitava qualquer sofrimento antes de chegar até você. Você chamava isso de prisão. Eu só abri a porta. O silêncio tomou conta da sala. Adrian olhou para os papéis. Seu celular vibrou. Era Eleanor. Mara leu a notificação. O centro de diálise da sua mãe deixou 6 mensagens. A mão de Adrian tremeu. Ele assinou.
A caneta passou pelo papel. Era um gesto simples, mas definitivo. Quando terminou, Vitória se levantou. Adrian levantou os olhos, já vermelhos. Um dia você vai me perdoar? Talvez. Por um instante, ele teve esperança. Então Vitória completou. Mas perdoar não significa voltar. Ela saiu da sala. No corredor, Mara caminhava ao lado dela até o elevador. Quer saber o que vai acontecer agora? Perguntou Mara. Não. Normalmente você sempre quer. Desta vez, não. Mesmo assim, a vida respondeu. Eleanor começou o tratamento em um hospital público e descobriu que as enfermeiras não gostavam de ser tratadas como empregadas. Brianna perdeu o apartamento, foi morar com uma amiga e também perdeu esse lugar depois de vender, pela internet, uma bolsa da própria amiga. Adrian alugou um pequeno apartamento perto da universidade e começou a fazer traduções enquanto ainda era investigado. Lena voltou para sua cidade e publicou um último texto dizendo que sobreviveu a um homem mais velho e manipulador. Depois apagou todas as redes sociais quando começaram a perguntar sobre o dinheiro da bolsa de estudos. Durante um mês, Adrian enviou mensagens. Eu cometi um erro. Sinto falta das crianças. Sinto falta da nossa vida. Eu nunca quis o seu dinheiro. Vitória respondeu apenas pelo aplicativo usado para falar sobre os filhos. Grace e Léo passaram a ver o pai em fins de semana alternados. No começo, as visitas eram supervisionadas. Adrian levava livros e se esforçava para parecer um bom pai. Grace era educada. Léo continuava mais distante. As crianças conseguem perdoar. Mas isso leva tempo, principalmente quando os adultos não exigem que elas façam isso rápido. Em um sábado, depois de visitar o pai, Léo entrou no carro de Vitória e disse: O papai perguntou se você odeia ele. Vitória manteve as mãos no volante. E o que você respondeu? Eu disse que não sabia. Mas acho que você só parou de pagar tudo para ele, e ele acha que isso é ódio. Grace continuou olhando pela janela. A vovó dizia que você era como um banco. Ela fez uma pequena pausa. Mas os bancos fecham quando as pessoas roubam deles. Vitória sentiu um aperto na garganta. Vocês nunca deveriam ter ouvido isso. Léo deu de ombros. Mas seus olhos estavam cheios de lágrimas. Mesmo assim, nós ouvimos. Naquela noite, depois que as crianças dormiram, Vitória caminhou sozinha pela casa de Greenwich. Os cômodos eram grandes demais. E estavam cheios de lembranças de antigos sacrifícios. Os livros de Adrian ainda ocupavam o escritório. Os equipamentos médicos de Eleanor tinham ficado por muito tempo na suíte de hóspedes. As caixas de Brianna já tinham sido retiradas, mas ainda havia marcas de poeira no chão do armário. Vitória entrou no quarto principal e olhou para a cama. Durante anos, ela dormiu ao lado de um homem que desprezava a vida confortável que o trabalho dela lhe proporcionava. Durante anos, acordou cedo, acompanhou o mercado financeiro, atendeu ligações do hospital, resolveu assuntos da escola das crianças, autorizou transferências bancárias e chamou tudo isso de casamento. Ela não chorou. Não porque fosse forte. Mas porque estava cansada de regar túmulos. Na semana seguinte, colocou a casa de Greenwich à venda. Comprou uma cobertura com vista para o Central Park e deixou que Grace e Léo escolhessem como seriam os próprios quartos, sem consultar nenhum decorador. Grace escolheu paredes azul escuras e estantes para seus livros de ficção científica. Léo escolheu a cor verde, uma parede de escalada e uma mesa voltada para o parque. Vitória reservou um quarto só para ela. Não era um escritório. Era um lugar sem telas, sem assistentes, sem planilhas financeiras e sem pastas de emergência. Apenas livros, um piano que ela estava aprendendo a tocar novamente e um banco na janela onde pudesse tomar chá sem precisar ser útil para ninguém. No começo, ela nem sabia o que fazer naquele espaço. Passar a vida sendo útil tinha se tornado um hábito. Então, em um domingo chuvoso, Grace entrou carregando um cobertor. Léo apareceu logo depois com 3 canecas de chocolate quente. Os 3 ficaram sentados em silêncio, cada um lendo o próprio livro. Ninguém precisava que Vitória resolvesse um problema. Ninguém pedia dinheiro. Ninguém dizia que ela era fria,
porque aquele quarto estava cheio de calor. Foi nesse momento que Vitória percebeu que a paz não chega como uma explosão de fogos de artifício. Ela simplesmente se senta ao seu lado, em silêncio, até que seu coração acredita que ela veio para ficar. 2 anos depois, a Sterling Meridian concluiu a maior aquisição da história da empresa. Vitória apareceu na capa de uma revista de negócios usando um blazer branco. Alguns fios grisalhos já apareciam nas laterais do cabelo. Seu olhar era firme. A manchete dizia: a mulher que parou de financiar a própria traição. Vitória odiou aquela manchete. Mara adorou. Icônica, disse ela, deixando 3 exemplares sobre a mesa de Vitória. Dramática. Mas verdadeira. Eu não deixei de financiar uma traição como estratégia de negócios. Não. Mas essa frase funciona muito bem. Vitória apenas revirou os olhos. Naquela mesma tarde, Adrian enviou uma mensagem pelo aplicativo usado para tratar dos assuntos das crianças. Parabéns pela reportagem. Grace e Léo têm muito orgulho de você. Eu também tenho. Sei que isso talvez não signifique mais nada. Vitória leu a mensagem uma única vez. Depois colocou o celular sobre a mesa. Ela não sentiu dor. Nem raiva. Apenas uma tristeza distante e tranquila pelas pessoas que lhes foram um dia e que já não existiam mais. Ela respondeu: obrigada. Por favor, confirme que buscará as crianças às 18 horas. Ele confirmou. E a conversa terminou ali. 1 mês depois, Adrian pediu para conversar pessoalmente. Ele não pediu por meio dos advogados. Nem fez uma ligação dramática no meio da noite. Mandou uma mensagem pelo aplicativo usado para falar sobre as crianças, escrevendo com todo o cuidado de um homem que finalmente tinha aprendido que mensagens podem servir como prova. Podemos conversar um pouco depois que eu deixar as crianças? É um assunto pessoal, não jurídico. Vitória pensou em recusar. Mas Grace, que depois do divórcio tinha aprendido a perceber coisas que muitas crianças percebem cedo demais, levantou os olhos do dever de casa e disse: se ele quiser dinheiro, diga que não. Vitória olhou para a filha. Grace deu de ombros. O papai fala com uma voz mais calma quando quer alguma coisa. Aquela frase atingiu Vitória em cheio. Às 6 da tarde, Adrian chegou com as crianças. Ele estava melhor do que nos primeiros meses depois do divórcio. Mas ainda estava longe de ser o mesmo de antes. Usava um casaco mais simples, o cabelo estava mais curto e seu rosto mostrava a humildade, ou talvez apenas o cansaço que parecia humildade. Depois que Grace e Léo subiram para o quarto, Adrian ficou parado na entrada da casa. Minha mãe precisa fazer um procedimento médico. Vitória esperou que ele continuasse. O plano de saúde cobre uma parte, mas não tudo. Sinto muito por isso. Ele respirou fundo. Eu queria saber se você poderia ajudar. Era isso. Não era amor. Nem arrependimento. Era necessidade. Voltando para bater a porta da pessoa que um dia ele desprezou. Vitória olhou para o homem que sustentou durante 12 anos. Não sentia ódio. E isso a surpreendeu. O ódio teria sido mais fácil. Em vez disso, existia apenas um limite claro, tranquilo e impossível de atravessar. Envie o orçamento médico para Malcolm, disse ela. Se a terapeuta das crianças achar que ajudar a avó será importante para o bem-estar delas, eu posso pagar diretamente ao hospital, como um presente único para Grace e Léo. Não será um presente para você. Nem para Eleanor. E não será um pagamento particular. O rosto de Adrian ficou vermelho. Você ainda precisa controlar tudo. Não. Eu só preciso garantir que minha generosidade nunca mais se transforme em uma corrente presa ao meu pescoço. Ele abaixou os olhos. Eu mereci ouvir isso. Sim. Ele fez um pequeno gesto com a cabeça e foi embora. Vitória ficou parada na entrada da casa por alguns minutos. A antiga Vitória teria pago tudo na mesma hora. Ainda pediria desculpas por fazê-lo passar por aquele constrangimento. E depois ficaria se perguntando por que ser gentil sempre fazia com que ela desaparecesse. A nova Vitória ainda podia ajudar. Mas sem voltar a ser a pessoa que sustentava todos em silêncio.
Foi então que ela entendeu o que realmente era crescer. Não era ficar fria. Era aprender a ser clara. Uma bondade saudável tem limites. Um amor verdadeiro tem portas. Uma vida em paz não exige manter um quarto sempre pronto para pessoas que só voltam quando o conforto acaba. Pela primeira vez, Vitória percebeu que limites não impedem o amor. Eles dão ao amor uma forma verdadeira. Ela também aprendeu que liberdade não é viver sem amor. Liberdade é viver sem dívidas emocionais disfarçadas de amor. No aniversário de 14 anos de Grace e Léo, eles comemoraram em Malibu. Vitória tinha comprado uma casa na praia, com grandes portas de vidro e um piso que sempre ficava com um pouco de areia, por mais vezes que a equipe limpasse a casa. Ao pôr do sol, os gêmeos correram até a água enquanto Vitória observava tudo da varanda, segurando um mate gelado. Mara, agora diretora de operações da empresa e ainda incapaz de ficar longe dos assuntos pessoais de Vitória, estava ao seu lado. Você parece em paz, disse Mara. Essa é uma acusação perigosa. Faz 12 minutos que não apareceu nenhuma crise no seu celular. Aproveite. Vitória ficou olhando as ondas brilhando sob a luz do fim da tarde. Você acha que eu fui cruel? Mara nem precisou perguntar sobre quem ela estava falando. Não. Eu cortei tudo muito rápido. Você apenas deixou de sustentar pessoas que chamavam você de prisão. Eleanor sofreu. Eleanor tinha filhos. Adrian perdeu a carreira. Adrian pagou o caso dele com o dinheiro da universidade. Lena perdeu a bolsa de estudos. Lena tinha um relacionamento com o professor casado que recomendou a bolsa dela. Vitória sorriu de leve. Você sempre tem uma resposta. Só quando fazem perguntas criadas para fazer você se sentir culpada pelas consequências que você não causou. Lá embaixo, Grace jogou água em Léo. Ele gritou e começou a rir. O som chegou até a varanda misturado ao barulho do mar. Vitória se apoiou no corrimão. Eu amei Adrian. Eu sei. Acho que é isso que as pessoas não entendem. O fato de eu ter ido embora não significa que eu nunca o amei. Não respondeu Mara. Significa apenas que amor não é pagamento suficiente para aceitar falta de respeito. Vitória ficou em silêncio, pensando naquelas palavras. Naquela noite, depois do bolo e dos parabéns, Grace entregou um pequeno presente para a mãe. É nosso, disse ela. Meu e do Léo. Vitória abriu a caixinha. Lá dentro havia um chaveiro com 3 palavras gravadas. Casa da mamãe, sempre. Vitória levantou os olhos. Léo fingia estar muito ocupado cortando mais um pedaço de bolo. Os olhos de Grace brilhavam. Nós sabemos que você tinha medo de que o divórcio acabasse com a nossa família, disse ela. Mas não acabou. Você é o nosso lar. Vitória apertou o chaveiro na palma da mão. Pela primeira vez em muitos anos, ela chorou sem sentir vergonha. Não eram as lágrimas que Adrien esperava ver no jantar de aniversário. Nem as lágrimas de uma mulher desesperada para ser escolhida. Eram lágrimas diferentes. Leves. Sinceras. Cheias de gratidão. A prova de que seu coração não tinha endurecido. Ele apenas tinha parado de sangrar por pessoas que só gostavam do conforto que ela oferecia. Mais tarde, quando a casa ficou em silêncio e os gêmeos dormiam cansados e felizes depois de um dia inteiro na praia, Vitória saiu sozinha para a varanda. O Oceano Pacífico estava escuro, imenso e fazia um barulho constante. Ela se lembrou das palavras de Adrien, quando disse que o verdadeiro amor não ligava para dinheiro. Talvez ele estivesse certo, mas apenas pela metade. O verdadeiro amor não gira em torno do dinheiro como aparência, espetáculo ou forma de controlar alguém. Mas o verdadeiro amor se importa com trabalho, tratamento médico, aluguel, comida, escola, segurança, tempo e com todas as pequenas coisas invisíveis que mantêm uma família de pé. Quem chama tudo isso de materialismo quase sempre está vivendo sobre o esforço de outra pessoa. Durante 12 anos, Vitória foi essa base. No dia em que ela saiu, toda a estrutura desabou. E foi debaixo daqueles escombros que ela encontrou a si mesma. Ela não era uma ex-esposa amarga. Nem uma CEO fria. Nem uma mulher incapaz de amar. Ela era uma mãe. Uma construtora de vidas.
Uma mulher que finalmente entendeu que generosidade sem limites não é uma virtude. É uma forma lenta de apagar a si mesma. Vitória ergueu o copo em direção ao oceano. Ao verdadeiro amor sussurrou. Não o amor de Adrian. Nem a poesia de Lena. O dela. O amor que protege seus filhos. O amor que encara a realidade. O amor que sabe a hora de fechar contas, trocar fechaduras, assinar papéis, vender uma casa, recomeçar e, mesmo assim, continuar sendo capaz de demonstrar carinho. Esse era o único verdadeiro amor que valia a pena guardar.